Vamos com mais informação agora, 7 horas e 19 minutos, e agora nós vamos falar sobre um assunto que deixa todos nós bastante estarrecidos. Massacre em escola e creche nas últimas semanas tem assustado educadores, pais, mães. Especialistas avaliam essas ameaças e devem ligar o sinal de alerta. Além do reforço de segurança, aconselham aprimorar canais de expressão da escola para acolher alunos. Sobre o assunto, eu vou conversar a partir de agora com a psicóloga infantil e de adolescentes e também mestra em psicologia social, a Flor Teixeira. E ela está aqui no estúdio do Balanço Geral com a gente agradece a participação desde já, infelizmente, para falar sobre esses fatos que têm chocado a todos nós. E quando um ataque violento a uma escola acontece, aumenta a probabilidade de ataques semelhantes, porque infelizmente há uma tendência negativa de muitos seres humanos, né, que a gente não compreende o que motiva essas pessoas a realizarem tamanha barbaridade, né? Bom dia. Bom dia. Eu comentei, né, com você logo quando eu cheguei que eu acredito que nesses 12 anos, ao qual eu sempre participei, essa sem dúvida é uma das entrevistas mais difíceis que eu venho participar. Reconheço a minha importância enquanto um profissional que precisa falar sobre isso, mas não tá fácil, né? Não tá fácil. Como é que você avalia, né? A gente sabe que é um tema que mexe bastante, né? Com nós que somos mães, que temos crianças em casa. Como é que você avalia toda a circunstância desse fato? O grande susto que é para essa comunidade estudantil, para essa comunidade infantil, para os pedagogos, para todos aqueles que lidam diretamente com essas crianças. Como você avalia esse fato? Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa, né, ratificar e potencializar é que a escola ela não é um risco, né? Não é, a violência ela não está na escola, a violência ela invade a escola, né, Thamis? É muito importante a gente frisar isso, até para que a gente não crie um movimento anti-escola. A gente precisa lembrar que a escola é uma instituição que tem como premissa básica apresentar o mundo a crianças e adolescentes, né? E também as famílias. No entanto, como instituição, ela precisa de parceiros. E o grande parceiro da escola é a família. E aí eu preciso perguntar onde está essa família também, né? Como é que essas famílias estão preparando, cuidando das suas crianças, cuidando dos seus adolescentes. Quando situações como essa acontecem, a gente fica logo naquela preocupação de o que a escola está fazendo de errado. E aí eu preciso colocar todo mundo precisa ser responsabilizado, né? O que é que nós estamos fazendo de errado? O que é que nós estamos deixando de fazer para permitir que situações como essa permaneçam? São massacres nas escolas, né? Então, como eu falei, são violências entre crianças, entre adolescentes. Semana passada passou um vídeo de adolescentes brigando. Semana passada também de uma professora que foi morta por um outro jovem, né? Agora, um massacre onde adultos matam crianças. O que é que a gente está esperando acontecer? O que é que a gente está, como é que a gente não está conseguindo, né, prevenir situações como essa? Né? Então está faltando o quê? Exatamente, nós ficamos assim até estarrecidos, né, com esse tipo de assunto, né? O ataque aconteceu na manhã de quarta-feira quando o homem invadiu a creche, agrediu as crianças com a machadinha. 4 morreram e 5 ficaram feridas. Um suspeito se entregou à polícia e outro foi preso. Então, a gente imagina o trauma para esses pais, para essas mães que perderam essas crianças sem que e nem para quê. Todo mundo se questionando o que teria motivado tamanha brutalidade. Não cabe na nossa capacidade, nós enquanto cidadãos do bem, entender o que teria motivado tamanha barbaridade, né? Exatamente. Foi colocado, né, que, pelo que eu li recentemente, de que era uma fase de um jogo da internet e que a última fase precisava cumprir esse desafio. Enfim, a gente não consegue realmente entender quais são os motivos que levam a tamanha brutalidade. E aí eu acredito que nos cabe agora, né, repensar as nossas ações com os nossos filhos, repensar as nossas ações com os nossos semelhantes, né? Então, eu trabalho em escola, eu trabalho com crianças, trabalho com famílias e o que eu mais digo a eles é isso. Olhem para os filhos de vocês, cuidem, né, dos filhos de vocês, porque nós somos os principais. Eu fico emocionada, me peço desculpa, né? Eu sei que estou aqui hoje como psicóloga, mas eu não posso anular a minha função como mãe. E é muito difícil.
Você acordar, você levar o seu filho, volta para ali buscar e não ter a quem pegar. Sem saber o que pode, e a gente fica, né, no nosso imaginário o que pode acontecer, infelizmente, dentro de uma escola, porque nenhum de nós estamos livres, né, dessas tragédias. Então, contando muitas vezes apenas com a proteção divina. E uma pergunta, como evitar que esse ódio, ele provoque no lugar que deveria ser o mais seguro de todos? Como inibir esse ódio nesses ambientes? Na verdade, essa violência em si, ela chegou do lado de fora, né? Então, a gente entende que a instituição, enquanto escola, ela precisa ter uma proteção, né? Eu não sou especialista, né, em violência, no sentido de instituições, de como deve prevenir essa violência, né, enquanto ferramenta, se é colocando pessoas... Eu não sou especialista nisso, eu trabalho com educação, então, dentro da escola, o que a gente precisa? A gente precisa estar trabalhando cada vez mais, como você iniciou a sua fala, habilidades socioemocionais, trabalhos de cooperação, trabalhos de cumplicidade, solidariedade, né? Valores. E eu preciso, mais uma vez, lembrar, escola é identificação. Família é referência. Então, a família precisa estar presente na escola, né? Os pais precisam entender que a escola não precisa convidá-los, né? Para que eles cheguem e falem, olha, estamos passando por uma situação difícil, né? Ou então, meu filho chegou em casa reclamando um pouquinho, tem como vocês darem uma olhada, né? Vocês podem, vocês devem ir à escola, não precisa esperar. E nós, enquanto profissionais que estamos dentro da escola, nós estamos em frequente treinamento. Eu falo isso assim de forma muito tranquila porque eu vivencio isso. Então, toda semana a gente realiza treinamento com professores, com psicólogos, né? Com todos que fazem parte do contexto escolar, do porteiro ao serviço geral, para entender, para saber receber, né? Nós viemos de uma metodologia muito ultrapassada, que era a metodologia da violência, onde inclusive existia violência dentro das escolas na hora do movimento de ensinar. Se não aprendeu, é o joelho no chão, é a palmatória. Então, a gente está retirando todo esse processo. Infelizmente, algumas famílias, elas não concordam, elas não aceitam. Então, elas, inclusive, dificultam essa transição, porque elas questionam. Ah, mas vocês devem, então, punir a criança, vocês devem... E a gente olha assim e fala, vocês vão lembrar que nós somos a escola. Tem coisas que vocês, enquanto pais, é que precisam fazer, né, Tamires? Então, enquanto profissional, o que a gente pode fazer para tentar evitar qualquer ato de violência é não lidar com violência, né? Então, é trazer essa família para um diálogo, é trazer essa família para participar, né, de toda a comunidade escolar, é trazer também, é levar a escola para fora, né? Então, cadê as nossas políticas voltadas para a educação, né? Cadê o tema educação sendo enfatizado, não em situações, não nesse contexto, mas em contexto de que é importante para que a gente possa desbravar esse mundo e se proteger, inclusive, desse mundo. Verdade. Como é que os pais e mães eles podem identificar os sinais de que o seu filho, de que a sua filha está vivenciando algum problema relacionado a algum tipo de violência, algum tipo de ameaça dentro do ambiente escolar? É o famoso olho, ouvido e boca. A gente utilizar os 3 sentidos básicos que a gente tem, né? Que muitas vezes a gente esquece. Às vezes a criança, por ter uma habilidade um pouco mais, né, de, não, ela é descolada, tal, a gente fica achando que ela sabe dar conta de tudo, né? E ao receber, muitas vezes, né, um bullying, ela fica um pouco mais introvertida, ela se cala, né? Então, ela quer evitar aquele local ao qual ela entende que é aversivo para ela. Então, eu sempre falo aos pais, escute o seu filho, olhe para o seu filho e principalmente fale com o seu filho. Mas não é falar no intuito de impor a ele o que ele deve fazer, né? Mas que ele possa justamente falar sobre o que é que ele está fazendo e que não está dando certo, o que é que está acontecendo com ele. E aí, mais uma vez, a escola é uma instituição, então ela também pode falhar, né? São muitos alunos. Então, possa ser que um professor, infelizmente, ele não consiga acessar, né, esse problema, né? Então, é por isso que, mais uma vez, eu bato na tecla. Essa vinculação, ela precisa existir entre família, criança, adolescente e escola. Então, os pais, eles também precisam estar atentos, compreender que a escola é um ambiente que podem acontecer coisas positivas, como também coisas negativas, infelizmente, porque a escola ela é mais uma instituição, né? Então, ela carrega todos os valores, toda a história. Então, realmente acontecem práticas de bullying. Então, você percebe se o seu filho ele está perdendo um pouco o apetite, ou ele está querendo fazer tudo para chegar atrasado, ou ele já fala, eu não gosto mais dessa escola, né? Ou então ele já está mudando de amigos. Ou então, veja, chegou o final de semana, ele não tem nem interesse de assim falar, eu queria tanto ver meu coleguinha.
veja, né? Vale a pena estranho. você, porque eles sentem saudades quando é um local prazeroso. É a história da casa da vovó. Quando é legal, o que é que eles mais falam? Quando é que chega o dia da casa da vovó? Então, quando eles saem da escola e a escola é algo bacana, eles querem voltar para a escola, claro, né? Que para ver os seus amigos. A gente não tem que dizer, eles querem para voltar a fazer o dever de matemática. Não necessariamente. Então, quando você percebe... Exatamente, é o principal. É o principal, né? Principalmente para a primeira infância. Então, se você percebe que eles não estão tendo isso, tem que olhar. Tem que entender o que é que está acontecendo. E você, enquanto pai, enquanto mãe, precisa também respeitar, obviamente, né? Todas as diferenças e falar sobre isso com seus filhos. Então, filho, porque eles chegam em casa contando. Tem um menino que faz assim, 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 eu não gosto dele. Filho, você sabe por que ele faz assim, assim? É porque ele tem uma demanda, ele tem... Então, conversar com ele sobre, não, deixa pra lá, é besteira. Ou então rir junto, né? A gente quer agradecer a sua participação, Flor Teixeira, psicóloga, especialista em psicologia infantil, trazendo um pouco dessa realidade, como ela disse, da violência que invade as escolas. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, deixo aqui, eu não tenho palavras, deixo apenas o meu abraço, né, para essa família, para essas famílias e para todo mundo que está assistindo hoje. Verdade, para quem é pai, para quem é mãe, atenção redobrada, né? Com certeza.